Nos movimentos progressistas, fala-se em tolerância, mas quem busca tolerância máxima costuma ser o mais intolerante com qualquer pessoa que não seja exatamente como eles. Percebi a infiltração de movimentos islamistas nos espaços de direitos civis, justiça social e direitos humanos. Se você é contra apenas o movimento nacionalista do povo judeu e não é contra nenhum outro movimento nacionalista, então adivinha, querida, você é anti-judeu. Aqui no estúdio comigo está Yuval David, que é uma pessoa incrível em muitos aspectos. Ele é um jornalista, cineasta e ator vencedor do Emmy. Ele também aconselha várias organizações sem fins lucrativos. Ele é ativista israelense-americano e também é um grande defensor e ativista da comunidade LGBTQ. Yuval, seja bem-vindo. Primeiramente, só de estar aqui no estúdio com você, minha irmã escolhida, é divino. É divino porque eu admiro a maneira como você sempre se comunica com tanta clareza, seja quando estamos tomando um expresso, uma taça de vinho ou aqui no estúdio. Eu tenho o privilégio de vivenciar isso. E eu gostaria que mais pessoas falassem com a clareza que você fala. Bem, obrigada, Yuval. Ivone, porque você é uma comunicadora incrível, uma pessoa da mídia, jornalista. Você também fala com a mesma clareza. E você fala em círculos que meio que te rejeitaram nos últimos anos, não é? Bem, não foram só nos últimos anos que fui rejeitado ou não fui aceito pelos movimentos que dizem ser totalmente sobre aceitação e tolerância. E eu acho que uma coisa que vemos especialmente dentro dos movimentos progressistas, os movimentos progressistas que cooptaram todo o movimento LGBT. Eles falam sobre tolerância, mas aqueles que mais buscam tolerância acabam se tornando os mais intolerantes com qualquer pessoa que não seja exatamente como eles. E eu sou um ativista pela democracia acima de tudo. Sou grato por ser cidadão de duas democracias diferentes, dos Estados Unidos e de Israel, onde eu tenho a capacidade de reclamar, protestar e tentar mudar e melhorar os governos dos quais faço parte para poder participar. É meu dever cívico fazer isso. Ainda assim, encontro pessoas que não querem ouvir críticas, que não querem ouvir ninguém fazendo nada além de seguir a linha do partido. E isso é antidemocrático. Ivone, quando você começou a sentir a mudança? Porque você era uma defensora nos espaços gerais LGBTQI democráticos. Por mais de 20 anos, Por 20 anos quando isso começou, você lembra daquele momento em que pensou, Houston, temos um problema? Quando isso aconteceu? Conte para nós. bem, os momentos em que comecei a perceber o problema dentro do Partido Democrata, dos movimentos progressistas e dos movimentos liberais de esquerda foi quando comecei a ver a inclusão de pessoas cujas ideologias eram contra a democracia, contra a inclusão. E isso realmente, bem, para ser bem específico, são os movimentos islamistas que começaram a se infiltrar nos espaços de justiça social. Nos espaços de justiça social, o uso do termo islamofobia e a conexão dele toda vez que as pessoas falavam sobre antissemitismo ou toda vez que as pessoas falavam sobre homofobia. Em 2016, comecei a ouvir um slogan entre as pessoas que praticam esse tipo de coisa, onde diziam: direitos queer são direitos palestinos e direitos palestinos são direitos queer. Todas essas pessoas pensaram: uau, isso soa ótimo, porque usaram o discurso da Hillary Clinton. Direitos das mulheres são direitos humanos, e vice-versa. Eles transformaram isso em algo mais fácil de registrar e compreender. E eu diria, bem, não, isso não está errado. Desculpe, eu diria que isso não está certo. E as pessoas diziam, bem, parece que você é muito islamofóbico. Eu dizia, eu não sou islamofóbico. Eu não tenho uma fobia, um medo irracional do Islã. Eu realmente tenho medo de islamistas e jihadistas. Eu realmente tenho medo de extremistas. E a homofobia é muito, muito diferente da islamofobia. O desagrado que as pessoas têm com homossexuais é muito diferente do desagrado que as pessoas têm com jihadistas que querem matá-los? Exatamente. E começaram a aparecer kefiés por todo o movimento LGBT. E eu via pessoas andando por aí com kefiés, colocando-os no pescoço das pessoas, dando-os, sabe, como as pessoas distribuem canecas grátis ou uma capinha de iPhone ou qualquer coisa que você ganha em uma conferência. Eles estavam distribuindo kefiés e dizendo que esse kefié representa resistência contra qualquer forma de opressão. E eu dizia,
Não, não é isso que o kefir representa. Eu sei exatamente o que o kefir representa, não só porque também sou cidadão israelense, não só porque sou sobrevivente de ataques terroristas quando pessoas ao meu lado não sobreviveram, mas também porque acompanho as notícias. Também leio bastante. Também me concentro em geopolítica. Percebi que movimentos islamistas se infiltravam, como antes em outros lugares, nos espaços de direitos civis, justiça social e direitos humanos. Então, 2016 é a resposta curta. Eu te dei a resposta longa. Mas deixa eu te fazer essa pergunta. Você sentiu que era algo orgânico ou sentiu que era algo deliberado? Porque agora estamos descobrindo, 2016 já faz 10 anos que houve uma campanha implacável, deliberada e bem financiada, vinda de atores muito nefastos, do Catar, a China e a Rússia, para infiltrar. Na verdade, é uma agenda. Eu estou te perguntando, há 10 anos você sentia que tinha algo acontecendo ou só pensava, esses idiotas, eles não sabem do que estão falando? Havia absolutamente algo acontecendo quando perguntavam se isso era um desenvolvimento orgânico ou uma agenda proposital. Uma agenda muito bem financiada. A resposta é sim, porque a agenda bem financiada pelo Catar, pela República Islâmica do Irã, pela Turquia, pela China, pela Rússia, fez parecer que era um desenvolvimento orgânico. Eles fizeram parecer que isso é um movimento do povo, onde as pessoas estão se levantando para criar mudanças e destruir o sistema que as oprime. Mas você viu isso em 2016, você viu? Sim. O que te deu essa percepção? Não tinha como todas essas pessoas aparecerem em movimentos de base e serem tão bem financiadas assim. Quando eu estava dentro do movimento LGBT, sendo uma pessoa muito mais ativa no movimento, havia pessoas que realmente eram de base, que mal tinham 2 trocados para sobreviver. Mesmo assim, estavam na linha de frente, levantando-se e fazendo o que podiam, porque estavam com o coração no lugar certo. E então, quando as pessoas apareciam com caixas de kefiyés, cartazes já impressos e todo tipo de coisa, é como, bem, obviamente alguém está pagando por isso. Alguém está pagando por isso. Então eu via isso e reconhecia. E eu acredito que todo mundo tem um lugar à mesa, mas não acredito que alguém deva ter um lugar à mesa se quiser matar outra pessoa na mesa, silenciá-la, apagá-la, erradicá-la, censurá-la. Eu sempre dizia isso, e eu via pessoas vindo sentar à mesa que eram contra os direitos das mulheres, mas diziam que faziam parte do movimento LGBT. Eu dizia, como você pode fazer parte do movimento LGBTQ se apoia nações islâmicas muçulmanas da Sharia que retiram os direitos das mulheres, que retiram os direitos LGBT? Continuei denunciando essa hipocrisia enquanto diziam que precisávamos de diversidade. Eu concordava, sim, precisamos de diversidade. Mas se temos essa mesa progressista, se temos essa mesa LGBT, então as únicas pessoas que deveriam ser bem-vindas à nossa mesa são aquelas que reconhecem que temos o direito de viver. Não é algo simples de se dizer? Bem, é tolerar os intolerantes, não é? Era isso que estava acontecendo. Tolerância com os intolerantes. E estamos vendo isso hoje em dia, tanto que pessoas que foram manipuladas pela linguagem, pessoas que realmente não sabem do que estão falando, mas ouvem as mesmas palavras. Então, se alguém usa a mesma linguagem que eu, uau, devemos concordar plenamente um com o outro. Esses são idiotas úteis, são pessoas tão burras, facilmente manipuladas por slogans, que agora simplesmente acreditam em qualquer coisa que outra pessoa diga, se usarem a mesma linguagem. Mas aqui está o meu desafio. Eu não posso mais chamá-los de idiotas úteis. Quão idiota uma pessoa precisa ser para seguir pessoas que apoiam movimentos que de outra forma a matariam? É. Eu não entendo. Empatia suicida? Empatia suicida? Ou isso despertou algum tipo de maldade dentro deles? E sabe de uma coisa? Antes de eu ser um ativista dos direitos humanos para todos os povos, eu também sou um ativista pelo meu povo. E sabe o que aprendemos no judaísmo? Ve'ahavta l'reacha kamocha, ame o seu próximo como a si mesmo. Você tem que se amar. Preciso me amar. Boa observação. Não vou amar ninguém mais do que a mim mesmo. Exatamente. Quer dizer, preciso fazer o discurso de Hillel? Im einanilim liokshani latzmi maniveim loakshavi matai. Se eu não for por mim, quem será por mim? Se eu for só por mim, o que sou eu? E se não for agora, quando?
Isso não muda o fato de que cuido de mim, da minha família, do meu povo, amigos e comunidades. Preciso fazer isso simultaneamente. E como judeu americano, fiquei profundamente decepcionado ao ver tantas comunidades judaicas focando mais em Tikkun Olam do que em todos os outros tikkunim, do que em todas as outras coisas que devemos fazer para reparar o mundo, para cuidar do mundo. A empatia suicida é abraçar narrativas que são contra nós para poder se encaixar. Você sabe o que ocorreu no passado com os judeus que tentaram se encaixar na Europa e no mundo árabe? Sim. Eles foram mortos, estuprados, assassinados, junto com o resto dos judeus que tentaram preservar sua identidade. E sabe, Yuval, fico feliz de ter você aqui no estúdio, porque na última semana tem várias coisas sobre as quais você realmente pode comentar. Essa cineasta israelense, que era uma grande crítica do exército, o exército israelense tentando defender nosso povo, tentando nos ajudar a sobreviver aqui. Qual o nome dele? Algo Lapid, Yuval, algo assim. Era cineasta e foi expulso do Festival de Cinema de Berlim. De repente, todos esses judeus do Tikkun Olam, esses judeus como judeus que eram contra Israel desde 7 de outubro, justamente após o maior massacre desde o Holocausto, agora surgem para ajudá-lo. Não chega uma hora? Quando essas pessoas acordam e pensam, talvez não seja por causa do governo de Israel, talvez seja porque eu sou judia. Em que momento as pessoas acordam, Yuval? Ou talvez elas nunca acordem. Acho que elas só acordam quando alguém vai diretamente atrás delas. Mas elas acabaram de fazer isso. Talvez. Eles vão ter que continuar acordando porque foram cegados por essa ideologia que estão tentando abraçar. Anti-sionismo e anti-Israel são uma máscara para o ódio aos judeus. Eu nem gosto de dizer anti-sem, você está certo. Ninguém entende isso. Ninguém entende isso. Precisamos usar o vernáculo. Sim. Ódio aos judeus. O ódio aos judeus, para ser mais específico. Israel é o maior judeu que existe. Sim. Israel é o judeu que as pessoas culpam por ser rico demais, por ser diferente demais, por não se misturar o suficiente ou por se misturar demais. Sabe, é sempre igual ou sucesso demais. São todas as coisas pelas quais os judeus foram culpados ao longo da história. Os judeus foram culpados por serem pobres demais, foram culpados por serem ricos demais, foram culpados por fazerem parte da sociedade e tentarem se integrar nela, foram culpados por serem separados da sociedade, foram culpados por serem instruídos demais e bem informados demais. Eles foram, e agora Israel é o principal judeu a ser culpado. Então aqui está algo que eu costumo argumentar quando as pessoas dizem, não, o antisionismo não é antijudeu ou não é antissemitismo. E eu digo, ok, tudo bem, vamos analisar isso. Se você diz que o antisionismo não é antissemitismo, então isso significa que você é contra todo o movimento nacional. Se você é contra o incrível movimento nacional do Japão, e para qualquer um que já viajou ao Japão, eles são muito sérios sobre o nacionalismo deles e em manter sua cultura e suas tradições com muito orgulho. Se você é contra o nacionalismo deles e também é contra o nacionalismo dos judeus, então tudo bem. Se você é contra os nativos americanos nos Estados Unidos que estão mantendo sua nacionalidade e você é contra o nacionalismo dos nativos americanos e contra o nacionalismo dos judeus, então tudo bem. Antisionismo não é antissemitismo. Mas se você é contra apenas o movimento nacionalista do povo judeu e não é contra nenhum outro movimento nacionalista, então adivinha só, querido, você é anti-judeu. Sim, concordo totalmente que o sionismo é a autodeterminação do povo judeu em nossa terra ancestral. Se você acredita em tudo, parece que já repetiu isso 1000 vezes. Se defende autodeterminação para outros povos, mas não para judeus, você tem um problema. É quem odeia judeus. Então depois dessa delegação. Sim. Então, eu queria te perguntar. Falamos sobre isso e na sexta passada ocorreu a Parada do Orgulho em Tel Aviv. Eu participei da de Jerusalém na semana anterior, mas você veio com uma delegação, você meio que liderou uma delegação, não foi? De pessoas de todo o mundo, não só LGBTQ, mas também aliados e pessoas que trabalham nessa área. Como foi? E como foi para essas pessoas, muitas delas, na verdade a maioria, vindo a Israel pela primeira vez? Pela primeira vez. Me fale dessa experiência. O que você viu pelos olhos deles? Essa foi uma delegação organizada pelo Ministério das Relações Exteriores, trazendo líderes LGBT de todo o mundo para se unirem e conhecerem Israel. Fiquei honrado em fazer parte da delegação, e é importante dizer isso, eu não liderei a delegação. E o que foi bonito nisso é que ninguém nos deu a sensação de que estava liderando. Estávamos aqui juntos para conversar.
para ouvir uns aos outros, para falar uns com os outros, e não para falar para ou falar em cima, mas para falar com. Parecia que cerca de 4/5 da delegação não eram judeus e nunca tinham ido a Israel. Para mim, como alguém que é cidadão dos Estados Unidos e de Israel e que já foi ativista LGBT em ambos os países, de forma muito aberta e destacada, foi incrível ver pessoas que não podem ser abertamente gays, lésbicas, bi ou trans em seus países. E ver todas essas pessoas LGBT, ver as lágrimas em seus olhos. Estou ficando emocionado agora porque pude vivenciar as coisas através dos olhos deles quando viram 2 pais gays com seus filhos caminhando na praia e um casal de lésbicas com suas filhas, com quem eles puderam conversar, ou com as filhas e os filhos delas. Meu Deus, esse casal de lésbicas tinha uns 6 filhos. Eu estava lá jogando pool, melhor que todo mundo. Ver como eles ficaram tão emocionados. E uma das coisas que eles mencionaram foi que, quando conheceram todos esses israelenses que reclamavam de várias coisas em Israel, as pessoas de Camarões, da Índia e de Ruanda que estavam na nossa viagem diziam como esses LGBT israelenses reclamam tanto. Porque nos nossos países, a gente seria preso ou expulso de casa pelas nossas famílias, ou não poderíamos ter filhos, ou nem sequer vemos bandeiras do orgulho. E isso me fez perceber o privilégio que eu tenho como cidadão dos Estados Unidos e de Israel, onde eu posso andar nas ruas com meu marido, onde eu posso defender direitos LGBT no Capitólio ou nos corredores do Knesset. E eu também percebo que minha militância ao longo da vida não foi apenas sobre protestar, foi sobre participação. E é isso que o movimento LGBT em Israel realmente me inspira ao longo da vida, assim como pessoas ao redor do mundo. São pessoas que são ativas para poder participar, não para serem tratadas de forma diferente, mas para serem tratadas exatamente da mesma maneira. Uma das questões que o movimento LGBT ao redor do mundo tem começado a se transformar é em nos tratarmos como algum tipo de unicórnio, como algo diferente. E não é sobre isso. Meu ativismo LGBT não começou assim. Era sobre conquistar direitos para fazermos o que todos fazem. Isso era o processo de normalização. E estar ao lado de pessoas que não podem ser legalmente normalizadas em seus próprios países, e estar com pessoas que estavam marchando em uma parada do orgulho pela primeira vez na vida, nunca tendo visto uma parada do orgulho. Porque isso é ilegal nos países delas. Foi incrível. E durante a Parada do Orgulho em Tel Aviv, eu marchei com uma bandeira do orgulho judaico e uma bandeira americana, o que foi muito importante para mim. E a cada poucos passos, as pessoas vinham até mim e me paravam, seja porque admiravam o fato de eu estar lá com a bandeira do orgulho judaico e a bandeira americana e me agradeciam por estar lá, seja porque muitos me reconheciam pelo trabalho que faço nos Estados Unidos e em Israel. O pessoal da minha delegação perguntava se eu era celebridade. Eu respondia que não, só sou um ativista tentando inspirar outros a fazerem o mesmo, ou até melhor. E eles ficaram muito comovidos com a capacidade que eu tenho de atuar nas causas com as quais me envolvo. E eles estavam em lágrimas quando estavam deixando este país, pensando em como poderiam fazer o mesmo. Foi incrível. Eu acho incrível. Acho que tomamos as coisas como garantidas. Você faz isso. A gente acaba tomando as coisas como garantidas. A gente toma como garantido que vivemos em uma sociedade livre, onde a comunidade LGBTQ, mas também eu como feminista ou qualquer outra pessoa pode dizer o que quiser, desde que não esteja incitando violência ou ódio. Você pode dizer o que quiser. Quando olhamos para o mapa, bem no meio de onde estamos, o fato de vivermos nessa ilha de liberdades, cercada por países onde você não pode ser livre, mesmo nos países considerados normais, você realmente não pode ser livre. É impressionante. E eu fico feliz que o Ministério das Relações Exteriores conseguiu fazer isso, conseguiu trazer essas pessoas aqui para Israel, para entender esse tipo de mosaico incrível de pessoas, de identidades que temos aqui. Fico feliz que tenha sido assim. Eles puderam nos conhecer, pois disse que era um participante como todos. Nós nos encontramos com judeus israelenses, árabes, muçulmanos, cristãos, drusos, barraís, pessoas totalmente seculares e ateus. Encontramos pessoas que realmente se opõem a muitos elementos do governo, o que foi muito interessante. Sim. Se eu concordo com essas pessoas ou não. Não é esse o ponto. Não era isso, nós não cancelamos.
Nós não cancelamos. Liberdade de expressão e liberdade em uma democracia é o que este país representa, é o que Israel representa, e isso era algo muito especial. Na verdade, quando as pessoas reclamavam do governo, nossa delegação reagia pensando: do que estão reclamando? Quem financia as bandeiras do orgulho expostas na rua? O governo, as prefeituras. E quem financia as organizações LGBT, as organizações trans e suas sedes? O governo. E sabe de uma coisa? Mesmo nos Estados Unidos, a maioria das organizações LGBT com as quais estive envolvido por mais de 20 anos depende de financiamento privado, de doações para prosperar. Em Israel, toda organização depende do governo, depende do financiamento dos contribuintes, porque eles acreditam que, se pagamos impostos, se nos alistamos no exército, se fazemos parte da sociedade, como todo mundo, precisamos e merecemos o mesmo financiamento que os demais. Isso não quer dizer que eles recebam o suficiente, pois muitas organizações precisam de mais recursos, mas isso é ilusório. Mesmo sendo infraestrutura, o prédio, fazíamos o mesmo na Prefeitura de Jerusalém. Em Tel Aviv, ainda mais. Então, Yuval, sabe o que vem a seguir para você agora? Porque você já esteve, sabe, em todos os lugares. Você está nas redes sociais, você faz um trabalho maravilhoso de defesa de causas, você é palestrante, você viaja pelo mundo, você é cineasta e jornalista. Onde você vê a próxima fase da sua carreira, do seu ativismo, etc. As pessoas continuam falando comigo sobre minha vida na política, o que é muito interessante. Eu sempre conciliei e equilibrei uma carreira e esforços dentro do entretenimento, da mídia e da defesa de causas. Sim, tive ótimas experiências como ator e cineasta, ganhei prêmios e participei de programas de TV que ainda podem ser vistos. Meu trabalho como comentarista de notícias em veículos como Fox, Newsmax, NewsNation e JNS tem sido notável, além de ter artigos publicados. Mas tudo realmente foi moldado pela minha atuação sociopolítica. Fui criado como judeu, esse é o jeito certo de ser judeu, entender que é minha responsabilidade agir pelo meu povo. Fui criado como americano e israelense para saber que é minha responsabilidade agir pelo meu povo. E sempre usei minhas plataformas para promover as iniciativas sociopolíticas que são importantes, não só para mim, mas para meus dois países. E isso impulsionou meu trabalho na mídia e na política muito mais do que nunca. Sinto falta da minha vida no entretenimento? Com certeza. Vejo que tenho muito mais impacto na política e na mídia? Com certeza, porque estamos em guerra. Estamos em guerra em muitas frentes, não apenas nas 7 frentes que Israel tem enfrentado, e novas frentes continuam sendo abertas, mas é uma guerra global pela civilização. O impacto que estou tendo me comove e me honra por ter essa capacidade e por ser convidado como palestrante em todo o mundo para motivar as pessoas a uma defesa ainda maior. Eu não chego dizendo, estou aqui como especialista. Eu nem mesmo abro para perguntas e respostas depois. Eu chamo essas sessões de conversa com a comunidade porque quero ouvir da comunidade e que a comunidade interaja entre si para trabalharmos juntos, e que eu sou apenas uma pessoa do povo, assim como nossos rabinos não são mais santos ou mais próximos de Hashem do que nós. Eles são nossos professores, mas sabe o que fazemos com nossos professores? Nós questionamos eles. Esse é o objetivo do pensamento e comentário judaico. O que vem a seguir? As coisas estão avançando de forma interessante para mim na mídia e política. Em breve terei mais novidades para compartilhar, mas você sabe, eu tenho meu novo podcast, Common Ground, que é muito empolgante, maravilhoso. Estou aconselhando algumas organizações políticas importantes nos Estados Unidos e vamos ver onde isso vai dar. Bem, mal podemos esperar para ver o que você vai fazer a seguir, Yuval, porque, como dissemos logo no começo, há pouquíssimas pessoas que têm uma voz tão clara e que também são incrivelmente eficazes, além de lidarem com temas muito desconfortáveis. Um dos nossos problemas hoje é que falamos só para nossas bolhas e todos estão isolados. Mas você ousa entrar nas bolhas dos outros, desafiá-los e fazê-los se sentirem desconfortáveis. Mas isso faz parte de tudo isso, não é? Bem, você entende. Você entende isso porque é exatamente o que você faz. Você realmente gosta do desafio. Acho que é por isso que nem sei há quanto tempo nos conhecemos, mas em um instante só te vi, te reconheci e respirava mais fundo perto de você porque abraça o desafio, com certeza. E com um desafio, a mudança.
E se uma pessoa não puder ser desafiada, então como ela vai solidificar suas opiniões? Exatamente. Nós, você e eu, praticamos ativismo e defesa baseados em valores, não ativismo baseado em ideologia. É sobre os valores. Quais são os valores que são importantes não só para nós, mas para os outros também? Isso é algo que é super importante de se ter. Sabe, sobre o desafio, sou entusiasta de esportes de aventura. Eu não gosto de assistir esportes de equipe onde, sabe, as pessoas correm atrás de uma bola e seguem umas às outras em um campo fechado. Eu adoro esquiar. No inverno, minha estação favorita. O verão, eu odeio. Desculpa para todos vocês. Então você é uma apaixonada por aventura. Eu adoro isso. Então, o que eu faço? Por exemplo, quando eu esquio, eu vou até as partes mais altas, as partes mais desafiadoras da montanha e me jogo mesmo na descida, esquiando. Eu tenho que me inclinar para frente o máximo que eu consigo para conseguir avançar. E quando eu vejo uma pedra, ou quando eu vejo uma árvore, ou quando eu vejo um penhasco, eu não penso, ali tem uma pedra, ali tem uma árvore, ali tem um penhasco. Eu penso, esse é o caminho a seguir, esse é o caminho a seguir, esse é o caminho a seguir. Reconhecendo os desafios e como seguir em frente. Minhas filosofias esportivas estão alinhadas com minhas filosofias de vida. Os desafios não devem me parar enquanto continuo seguindo em frente. E é isso que eu desejo que mais judeus ao redor do mundo, mais sionistas ao redor do mundo e mais dessa maioria silenciosa ao redor do mundo façam. Os desafios existem. A vida não é só unicórnios, arco-íris e facilidades. A vida tem desafios, reconheça-os, adversidade. E quando você supera, atravessa, passa por cima ou por baixo de qualquer adversidade, você consegue seguir em frente. E é disso que precisamos. É isso que eu espero inspirar em mais pessoas. Amém. Bem, essa é uma metáfora linda. Já consigo te imaginar esquiando montanha abaixo, desviando das árvores. Yuval, obrigada por estar aqui e por liderar tão bem. Sua voz clara é importante. Quem sabe um dia você fique aqui para sempre. Eu adoraria. Tchau.